Você já sentiu que a cada ida ao supermercado, paga mais e leva menos para casa? Não estamos falando de supérfluos, mas de itens básicos, aqueles que sempre foram figurinha carimbada nas nossas cozinhas. Por anos, o atacarejo foi a salvação para milhões de famílias, um verdadeiro oásis, onde os preços pareciam desafiar a inflação. Onde a compra do mês ainda era possível, sem precisar vender um rim. Mas algo mudou. Hoje, até lá, itens do dia a dia dobraram de preço em poucos meses. E o que antes era garantido, virou um luxo silencioso. Vamos mergulhar nessa realidade para entender como essa mudança impacta diretamente a nossa mesa e a vida de todos nós. Primeiro, farinha e misturas para bolo. A farinha sempre foi um dos produtos mais humildes e, ao mesmo tempo, mais poderosos em qualquer despensa. Era com ela que se fazia o pão de cada dia, os biscoitos da vovó ou aquela pizza caseira de sexta-feira. Mas hoje, esse saco de farinha aparentemente inesgotável nas prateleiras do Costco virou símbolo do desequilíbrio econômico. Não faz muito tempo, você comprava 2 quilos de farinha orgânica por um preço justo, mas agora, em muitos estados, isso passa dos R$ 75. A embalagem não mudou. A receita também não, e o tamanho continua o mesmo. A única coisa que mudou é o custo final que o consumidor paga. E aqui, não estamos falando de um fenômeno natural, como uma seca, mas sim de uma questão político. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá bagunçaram uma cadeia de suprimentos que, por anos, garantia preços baixos. O Costco estava acostumado a comprar trigo canadense de qualidade, que era barato e confiável. Mas com a guerra tarifária, as exportações caíram, e agora o grão vem de lugares tão distantes como a Austrália ou a Europa. Isso significa mais distância, mais transporte e, principalmente, mais dinheiro. O impacto, ele é sentido em todo lugar. Famílias que antes faziam seus bolos e pães em casa, agora compram produtos industrializados, que são mais caros e menos saudáveis. Restaurantes de cidades pequenas que usavam sacos e mais sacos de farinha para suas pizzas ou pães, tiveram que reduzir o cardápio, aumentar os preços ou até mesmo fechar as portas. O que para muitos pode ser um aumento de 15 ou 20 reais por saco, para um negócio que compra 50 sacos por semana, é um golpe devastador. E o pior é que este não é um caso isolado, mas um sinal de que até as coisas mais simples estão virando um luxo inalcançável. Em segundo lugar, azeite de oliva extra virgem. Se há um alimento que sempre foi considerado um luxo saudável, mas acessível, é o azeite de oliva. Por anos, o Costco ofereceu sua garrafa de 2 litros de azeite de oliva extra virgem Kirkland Signature, a um preço que permitia um toque de requinte sem fazer um rombo no bolso. Era a chance de ter acesso ao que muitos chamam de ouro líquido, sem ter que gastar uma fortuna em marcas gourmet. Mas em poucos meses, o preço subiu para mais de $27, quase o dobro do valor original. E o mais surpreendente é que não estamos falando de uma marca de elite, mas de uma marca própria, que sempre foi sinônimo de qualidade e preço justo. O que aconteceu? A resposta está na combinação perfeita de tarifas e uma produção local em crise. Desde 2025, os Estados Unidos aumentaram em 20% as tarifas de importação de produtos de países como Espanha e Itália, justamente os maiores produtores de azeite que abastecem o Costco. Além disso, na Califórnia, onde também é cultivado, a produção está em baixa devido a secas cada vez mais extremas e ao aumento constante dos custos de mão de obra. Nessas condições, nem mesmo o Costco tem margem para absorver a diferença de preço. E as consequências são graves. Para muitas famílias, o azeite não é apenas um tempero, é uma recomendação médica, um aliado contra problemas cardíacos e parte central de dietas saudáveis. Mas quando o orçamento aperta, muitos são forçados a substituí-lo por óleos mais baratos, como os de milho ou soja. A diferença não é apenas no sabor,
mas também na saúde. Esses óleos estão mais associados a inflamações, colesterol alto e problemas cardiovasculares. Em outras palavras, o golpe não atinge apenas o bolso, mas também o corpo. Embora alguns tentem amenizar o impacto buscando ofertas locais ou alternativas como óleos de canola ou linhaça, é claro que a mensagem do mercado é inequívoca. O que antes era essencial, hoje é um luxo difícil de manter. Terceiro, frango congelado e processado. O frango sempre foi a proteína mais acessível. O arroz com feijão de muitas famílias. Fácil de preparar, versátil nas receitas e ao alcance de quase todos os bolsos. No Costco, os pacotes de 2 quilos de frango congelado eram um clássico, custando cerca de $9. Um item essencial para milhões de famílias. Mas essa realidade mudou. Hoje, esses mesmos pacotes ultrapassam a marca dos $16 e a cada semana parecem ficar um pouquinho mais caros. Não é que falte frango nas granjas, a demanda ainda existe e a produção continua. Mas tudo o que envolve o produto ficou mais caro. As embalagens de alumínio e aço dispararam. Os custos de eletricidade para manter a cadeia de frio aumentaram drasticamente. E a escassez de mão de obra nos armazéns elevou ainda mais os preços. É um aumento silencioso, sem grandes anúncios ou faixas de alerta. Simplesmente na hora de pagar, a conta sempre vem mais salgada. Para uma família que compra frango toda semana, o impacto se acumula. Primeiro, diminui-se a quantidade. Depois, substitui-se o jantar de frango por opções mais baratas, como o macarrão instantâneo ou embutidos de baixo custo. E, por fim, ele é cortado do cardápio de vez. O que antes era um alimento básico, hoje é percebido como um luxo. O mais doloroso é que essa mudança nem sempre é consciente. Muitas famílias nem conversam sobre isso. Elas simplesmente param de comprar. Em vilarejos pequenos, onde o frango era rotina, sua ausência nas mesas se faz sentir como um vazio silencioso. Para os avós que preparavam suas sopas, para os pais que improvisavam um jantar rápido, ou para aqueles que dependiam dele como principal fonte de proteína, o aumento não afeta apenas o bolso. Ele também muda a forma de viver e de comer. O frango, que parecia tão estável na dieta, se transforma em um barômetro da deterioração econômica. Um lembrete de que até o mais simples pode nos escapar. Quarto, café em grãos. O café ocupa um lugar especial no nosso dia a dia. Não é só uma bebida, é um ritual. O primeiro gesto da manhã que marca o início do dia. Por isso, o café em grãos da Costco, torrado pela Starbucks, tornou-se um símbolo de acessibilidade e qualidade. Por anos, um pacote custava entre $11 e $12, permitindo que as famílias desfrutassem de um café de alta qualidade sem gastar uma fortuna. No entanto, em menos de 6 meses, o preço ultrapassou $21 em muitas lojas, quase o dobro do preço habitual. A causa não é a falta de café no mundo, mas sim os custos crescentes que o cercam. O transporte da América Central ficou mais caro devido ao aumento dos combustíveis, e os contêineres custam quase o dobro. Os aluguéis de armazéns e o processo de torra explodiram. Além disso, tarifas indiretas sobre grãos de países como Colômbia, Etiópia ou Guatemala distorceram toda a cadeia de suprimentos. Diante disso, a Starbucks renegociou contratos e a Costco repassou o aumento aos consumidores. O curioso é que, ao contrário de outros produtos que as pessoas deixam de comprar, o café continua no carrinho. Muitos o compram sem olhar o preço, porque abrir mão dele seria abandonar uma rotina emocional que dá estrutura ao seu dia. Aquela xícara da manhã é muito mais do que cafeína, é estabilidade. O problema surge quando até esse pequeno prazer começa a parecer caro. O golpe não é apenas econômico, é psicológico. Aposentados que acordam cedo, trabalhadores que começam o dia antes do amanhecer ou estudantes que precisam de concentração, veem o café como um combustível indispensável. E quando ele vira luxo, a sensação é de perder o controle sobre o dia a dia.
Alguns tentam se adaptar, dividem pacotes grandes com amigos, procuram torras mais claras que duram mais, ou compram grãos mais baratos para moer em casa. Mas a sensação permanece. Se até o café está ficando mais caro, nada mais está seguro. Em quinto lugar, as vitaminas e suplementos. Por muito tempo, as vitaminas e suplementos do Costco eram um exemplo de como cuidar da saúde sem ir à falência. Um frasco de multivitamínicos, Kirkland Signature, custava cerca de $13 e durava 3 meses. Era uma maneira fácil de sentir que você estava investindo em sua própria prevenção, sem a necessidade de receitas médicas ou custos adicionais de seguro. Mas, em 2025, essa despreocupação acabou. Hoje, muitos desses frascos ultrapassam a marca dos $20. E até mesmo certos suplementos, como a vitamina D3 ou a coenzima Q10, dobraram de preço em apenas um ano. O curioso é que o aumento não se deve tanto aos ingredientes, mas a tudo que envolve o produto. O plástico das embalagens está sujeito a impostos adicionais. Os rótulos impressos no Canadá agora são taxados com 40% de imposto alfandegário. E os custos de armazenamento em estados como Califórnia e Texas explodiram devido à falta de mão de obra. O resultado é que o que antes era uma despesa acessível, agora se tornou um luxo. Um idoso que toma 5 ou 6 suplementos por dia pode facilmente gastar $100 por mês, sem falar nos medicamentos de receita. Diante disso, muitos são forçados a cortar gastos, escolhem apenas 1 ou 2 suplementos, ou optam por versões mais baratas de qualidade duvidosa. O problema é que os efeitos não são imediatos. Uma semana sem vitaminas não leva ao colapso instantâneo, mas com o tempo surgem fadiga, dores crônicas, problemas de memória ou ossos frágeis. A ironia é que em tempos de crise, as pessoas tendem a procurar mais suplementos, como um escudo invisível contra doenças. Mas é justamente quando são mais necessários que eles se tornam mais caros. Esse paradoxo reflete uma mudança de tempos. O que antes era parte da rotina de autocuidado, hoje é um privilégio reservado apenas para quem pode pagar. E isso é preocupante, pois o verdadeiro preço não está no rótulo, mas na saúde que se perde aos poucos. Sexto, congelados e processados em geral. Além de produtos específicos como farinha, óleo ou frango, há um fenômeno silencioso que está transformando a alimentação de milhões. A substituição de refeições caseiras por produtos ultraprocessados e congelados. Isso não é uma escolha livre, mas uma consequência direta dos preços. Quando cozinhar em casa se torna muito caro, as famílias recorrem a biscoitos industrializados ou bolos prontos. Quando a carne fresca dispara, pratos tradicionais dão lugar a pizzas congeladas ou miojo. Ao passear pelos corredores do Costco, essa tendência fica bem evidente. As prateleiras de congelados já não esvaziam como antes. Pacotes de frango empanado, lasanhas prontas para assar ou refeições prontas ficam pela metade. As pessoas olham para elas, fazem as contas rapidamente na cabeça e muitas vezes as devolvem à prateleira. Não é falta de estoque, pelo contrário, sobra. O que acontece é que os custos de produção, armazenamento e distribuição desses produtos explodiram. A energia para os freezers consome cada vez mais orçamento, embalagens de metal e plástico custam mais, e os impostos no transporte encareceram a logística. No fim das contas, tudo isso eleva os preços de alimentos que já eram, por si só, pouco saudáveis. O paradoxo é evidente. As pessoas querem economizar, mas acabam pagando mais por pior qualidade. Em comunidades rurais, onde antes se compartilhavam receitas caseiras e se cozinhava em mutirão, agora sobram jantares rápidos com produtos industrializados. Não é uma mudança cultural voluntária, mas uma adaptação forçada. E o mais preocupante é que essa transformação silenciosa tem um preço que não se mede em dólares, mas em saúde. O aumento de ultraprocessados na dieta é um sintoma claro de que estamos entrando em uma era onde a boa alimentação se torna um privilégio,
e não um direito básico. O que estamos vivenciando não é apenas um aumento de preços, é uma mudança profunda na nossa forma de comer e viver. Farinha, óleo, frango, café, vitaminas e até os congelados mostram que os alimentos básicos se tornaram um luxo silencioso. Nem mesmo o cáustico, um símbolo de preços justos, consegue mais sustentar isso. Quando o essencial vai sumindo das nossas mesas, não é só a despensa que se esvazia, mas também a confiança. Se adaptar não é resistir, é resignar. E se essa tendência continuar, os custos não serão apenas econômicos. Eles serão sociais e, acima de tudo, humanos.